Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e estou aqui de volta para trazer uma reflexão para o dia de hoje para nós cristãos. E o tema dessa mensagem é: Cristão, você é a semente que o próprio Deus plantou. E por que eu resolvi trazer essa palavra para a gente, nessa reflexão para a gente? Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 13, entre os versículos 1 e 23, Jesus ele fala um pouquinho sobre uma parábola que se chama Parábola do Semeador. Vou deixar passando a referência bíblica aqui, depois vocês corram lá na Bíblia e dê uma lida nessa parábola, que é muito interessante, né, pra gente que é cristão, entender um pouquinho dessa parábola que Jesus falou. Mas basicamente essa parábola, ela fala, né, sobre um lavrador que saiu a semear ali algumas sementes, e algumas sementes se perderam pelo caminho, algumas foram comidas por pássaros, algumas foram jogadas ali numa terra ruim, algumas foram sufocadas, mas ele fala, né, que uma semente ela caiu em terra boa ali e ela pode produzir frutos, né, para o lavrador que plantou ali aquela semente. E essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para nós. Você que é cristão, você que tem servido ao Senhor, você que tem andado nos caminhos do Senhor, que aceitou Jesus, que recebeu o chamado de Deus, né, através do Espírito Santo, eu queria te dizer que Deus te escolheu, né, como o Spurgeon costuma falar. Ele costuma falar que a gente não pode passar na frente de Deus, que ninguém escolhe servir a Deus, mas que Deus é que nos escolhe. Então, assim, Deus, ele nos escolheu, ele colocou no nosso coração nesse desejo de servir a Ele. Então, foi Ele que nos plantou na terra boa. Quando a semente ela é plantada ali, né, ela é colocada ali na terra, primeiramente para ela poder germinar e virar ali uma planta, ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela não vai produzir frutos. E até Jesus mesmo, né, usou essa questão da plantação, de como que acontece essa questão da germinação. Ele usou isso também, ele fala lá no livro de João, capítulo 12, versículo 24, que ele fala assim: eu digo-lhes a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Ou seja, a semente que ela é plantada ali, né, no solo, e se ela não morrer, ela fica só. Ela não vai germinar, não tem como virar uma planta. Mas a semente, né, que ela morre ali, né, que ela vai germinar e produzir frutos. E muitas vezes esse processo, né, de morrer, de quando, trazendo essa palavra para a vida da gente, quando Deus ele nos planta, né, a primeira coisa que acontece, a gente vê claramente na vida dos cristãos verdadeiros, essa questão de morrer para as coisas do mundo. E muitas vezes essa questão de morrer para as coisas do mundo, de desapegar das coisas do mundo, é um processo um pouquinho doloroso, porque muitas vezes quando Deus entra na vida da gente, ele retira algumas coisas ali que não agradam a ele, retira pessoas que não agradam a ele, mas isso é um ponto positivo, né? Porque ele está trazendo uma vida nova pra gente, ele está fazendo com que a gente possa germinar e virar uma planta frutífera para ele. E o segundo ponto, né, que eu gostaria de trazer aqui para nós, tem uma das passagens que ele fala, né, que ele é a árvore e nós somos os ramos. Então, o que acontece? Nós somos os ramos, nós precisamos produzir frutos para Deus, né? Eu percebo assim que tem muitos cristãos que realmente têm feito a sua parte, tem muitas vezes assim se esforçado em pregar o evangelho, e muitas vezes assim é uma coisa muito que a gente muitas vezes nem percebe, mas uma atitude cristã, ela muitas vezes revela algo muito maior, né? Essa semana mesmo eu recebi um mimozinho de uma pessoa cristã que trabalha comigo, e realmente isso fez toda a diferença na minha vida. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, que você que é cristão, você precisa produzir frutos para Deus, né? Aí você pensa assim: ai, Karina, mas eu não sei falar, eu não consigo falar em público, eu não consigo. Tudo bem, você não tô te falando que você tem que fazer isso, né? Deus, ele colocou cada pessoa, ele deu o dom para cada pessoa fazer alguma coisa diferente, né? Imagina se todo mundo tivesse o dom de pregar, se todo mundo tivesse o dom somente da palavra, né? Mas não é assim, as coisas não funcionam assim, cada um tem um dom.
mas assim, que a gente possa descobrir o dom que Deus nos deu e que a gente possa utilizar isso para o reino de Deus, né? Porque não adianta nada a gente ser uma semente, né, que foi ali plantada por Deus, produzir frutos, mas e aí, para onde esses frutos estão? Esses frutos eles estão apodrecendo ali naquela árvore e estão caindo, ou esses frutos eles estão servindo de alimento para as outras pessoas, né? A gente percebe que tem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não precisa estar ali dentro da igreja só pregando. Claro que essa parte é importante, mas muitas vezes uma pessoa que está no ônibus, uma palavra que a gente dá, alguma coisinha, um mimo que a gente dá para a pessoa, uma mensagem, um folhetim, até um bilhetinho, uma cartinha, alguma coisa, isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Então que nós possamos ser plantas frutíferas, né, para o reino de Deus, que o Senhor, que a gente possa permitir que o Senhor ele nos use, né? Porque claro que o Senhor quer nos usar, né? Claro que cada um tem ali o seu dom separadamente, mas eu acredito que todos aqueles que são chamados por Deus, né? Todos aqueles que são sementes que foram plantadas por Deus, eles têm sim a sua utilidade e a gente precisa permitir que Deus ele nos use dessa forma, né? A gente como cristão, a gente tem que demonstrar que nós somos cristãos. Muitos cristãos, né, eles vivem meio que escondidos no trabalho da pessoa, ninguém sabe que a pessoa é cristã, a pessoa não fala o nome de Jesus. Então assim, se você é um cristão e você sequer menciona o nome de Jesus, você não se lembra de Jesus no seu dia, você não fala de Jesus para as pessoas, tem alguma coisa errada. A gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente tem que sim nos esforçar, pedir o Espírito Santo para nos ajudar a tirar mesmo esse medo, essa vergonha, nos dar liberdade, né? Até porque Jesus ele falou que aquele que se envergonhar do nome dele, ele se envergonharia também dele no último dia. E a gente percebe que as pessoas elas têm precisado de Deus, sim. Às vezes, muitas vezes, até mesmo cristãos que estão ali no nosso meio, né? A gente precisa estar junto, estar fortalecendo um ao outro com a palavra de Deus. Então assim, tira esse medo, tira essa vergonha, deixa Deus te usar, produza frutos para o reino de Deus, porque você é uma semente que foi plantada pelo próprio Deus. Você não foi aquela semente que o pássaro comeu, você não foi aquela semente que foi sufocada pelos espinhos, você não está crescendo, né, no meio de plantas ruins, mas você foi plantado numa terra boa. Então que isso, né, possa frutificar e possa fazer diferença na vida das pessoas. Então fique essa palavra de reflexão para nós no dia de hoje. Por ter assistido esse vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.